Por dentro das transformações. Oferecer saúde para todas as regiões é transformar a vida do cidadão para melhor. Isso está sendo feito por meio dos convênios com os consórcios intermunicipais de saúde. Eu acho muito bom que não precisa a gente se deslocar, né? Segurança é assunto sério. Somente este ano foram convocados 3.490 novos homens na segurança. 287 novas viaturas estarão nas ruas até o final do ano. Vem muita transformação por aí. Acompanhe. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. Olá, de volta com o RDTV para uma conversa com a presidente da Associação dos Procuradores de Mato Grosso, Gláucia Amaral. Olá, Gláucia, seja bem-vinda ao RDTV. Olá, muito obrigada. Gláucia, me fala um pouquinho quais são as atribuições dessa entidade. A Associação de Procuradores do Estado congrega os procuradores, que são os profissionais que fazem a defesa do ente federado do Estado de Mato Grosso, do patrimônio público e também do cumprimento dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade. Nós representamos o Estado de Mato Grosso em juízo e fazemos a orientação dos atos administrativos que devem ser praticados. A associação congrega esses profissionais, faz a defesa das prerrogativas para que tenhamos condições de trabalho e também temos por objetivo fomentar o estudo de direito público. E quantos procuradores temos no estado de Mato Grosso? Nós temos, ao todo, 118 profissionais, mas na ativa nós temos 65. Esse número é suficiente para atender toda a demanda do estado que tem dimensões continentais? Na verdade, não. A previsão legal é de 108 procuradores em atividade. Nós temos um número até considerável de aposentados, porque a Procuradoria já foi maior e acabou que a Procuradoria do Estado vem encolhendo ao longo das décadas. E o objetivo é que ela retome o seu tamanho para que ela possa exercer plenamente seu papel. Hoje temos um número praticamente a metade do necessário. Quais são as reivindicações, então, para que se garanta essa assistência ao Estado inteiro? O objetivo é a realização de concurso público, que é a forma de ingresso no cargo, o mais rápido possível. Há uma autorização para a realização de concurso público, já dada pelo governador esse ano, e nós estamos aguardando que os procedimentos ocorram para que a gente tenha posse de 25 profissionais no ano que vem. Com isso, a Procuradoria poderá ocupar mais espaços nas secretarias, nos órgãos autônomos, que nós também representamos Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, nas indiretas, porque nós fazemos a representação judicial e orientação. Indiretas que você diz são as autarquias. Autarquias e fundações. E também, especialmente, no interior do Estado, que nós temos a previsão legal de 5 polos de Procuradoria do Estado no interior. Hoje eles funcionam? Não, não funcionam. Não estão instalados. Houve uma política anterior, de uns 10 anos atrás, de fechamento desses polos, e hoje não há profissionais para ocuparem os postos. Com esse concurso, a previsão é de instalação. Gláucia, deve ter interesse político, né, do governador, afinal a Procuradoria está ali para tentar evitar, prevenir possíveis fraudes e possíveis irregularidades na aplicação da Constituição do Estado e Constituição Federal. Faltou isso nas gestões passadas? Sim, nós percebíamos, e acredito que a população possa até se recordar de embates judiciais, de pedidos na imprensa, de estruturação da Procuradoria, e não percebíamos o interesse nessa instalação. A Procuradoria, há 2 anos atrás, ficou sem luz, sem papel, sem telefone. Então, a gente percebe que, aparentemente, a orientação e a prevenção não eram prioridade. Mas elas são prioridade para a população. O cidadão tem essa estrutura justamente para fazer a prevenção, para fazer a orientação no momento da assinatura de um contrato, na aquisição de um bem, na realização de uma obra. E
observamos também, por exemplo, nas obras da Copa, que apesar de fazermos a orientação, essa orientação não era seguida, com prejuízo para o Estado. Então, essa modificação, essa intenção de fortalecer a Procuradoria, temos até um lema, ela nos parece compatível com o governante que seja probo. O governante honesto não tem medo de Procuradoria do Estado forte. Esse é um lema que nós temos já há algumas décadas na nossa carreira. O fato de termos poucos procuradores ainda no Estado, mesmo esses poucos, têm estrutura para trabalhar? Não, na verdade, depois deste período em que estivemos sem luz e sem telefone, sem papel. Essa falta de luz representou, na verdade, uma pane na estrutura do prédio. O CREA fez uma verificação e o prédio foi condenado. Ele não tem condições, ele oferecia risco, inclusive de queda, de desmoronamento. Hoje a Procuradoria do Estado, em parte, está instalada em um espaço cedido pela Secretaria de Fazenda. Outra está num prédio alugado e ainda uma outra parte funciona na Secretaria de Estado de Administração. Não temos uma unidade, então? Não. E os procuradores dividem salas. A gente imagina que os profissionais do direito teriam uma estrutura com assessores, uma sala, mas na verdade não é assim. Nesse espaço alugado, os procuradores trabalham em 4 por sala, mas normalmente 2 estagiários. Então, o trabalho é precário, vem sido realizado de maneira precária, aliás, e com bastante esforço. Mas a gente espera que isso mude em breve. Justamente isso que eu ia te perguntar. Há alguma promessa ou alguma medida que o governo do Estado prometeu adotar para melhorar ao mínimo essas condições? Isso. O objetivo, nós temos a promessa do governador da construção de um imóvel, de um prédio, da cessão de um imóvel, a construção de um prédio apto a atender as necessidades da Procuradoria. Não se trata de nenhum palácio de justiça ou de direito, mas trata-se de um prédio funcional. E adequado. Adequado, em que se possa ter uma estrutura para proteção, inclusive, dos documentos que nos são confiados. E para quando isso? Esperamos que em 2016. Já em 2016. Mas fale um pouquinho, Gláucia, sobre as notícias envolvendo os procuradores, especialmente em relação à PEC 80. Explica pra gente o que isso quer dizer. Bem, existe essa proposta de emenda constitucional tramitando na Câmara dos Deputados. A Associação de Procuradores se opõe, assim como a Associação Nacional, porque o caminho escolhido pela doutrina e adotado pelo Constituinte em 1988 é um caminho de racionalidade. Por que é contra? Só porque as pessoas entendam. Isso. Essa PEC defende que advogados públicos sejam responsáveis Isso, de fato, pelo trabalho dos procuradores. Isso, de fato é o seguinte, nós temos servidores que têm o perfil de advogado. Advogados públicos são somente aqueles que fizeram os concursos específicos descritos no capítulo da Constituição, que seriam no Estado os procuradores do Estado, os defensores públicos com outra função, na União, os membros da Advocacia Geral da União. Com todo respeito, né, a todos os técnicos e analistas, o fato é que a função é instrumental e de área meio. A função que o advogado público representa é de orientação e representação judicial, é consultoria e assessoramento. Então, nós defendemos que não existe essa confusão entre os cargos, essa confusão de atribuições ou essa confusão de nomenclatura. De fato, existe uma definição constitucional há 27 anos, e quando a Constituição foi promulgada, 27 anos atrás, os
profissionais que estavam nesse limbo, digamos assim, que não estavam na Procuradoria do Estado, foram contemplados, e a partir daí o que nós temos são concursos públicos bastante diversos. De lá para cá a situação já teria sido superada. Exatamente. Entendemos legítima toda a reivindicação, mas de fato não há utilidade para o interesse público de se refazer a estrutura de defesa do Estado, os princípios de defesa do Estado, a fim de atender interesses de categorias. Se houvesse uma necessidade ou uma indicação de eficiência, obviamente toda instituição deve evoluir. Mas nós não estamos tratando dessa hipótese. Nós, infelizmente, estamos tratando de uma reivindicação de grupos que gostariam de ascender à função de advogado público. Glaucia, me fala um pouquinho sobre o decreto regulamentado recentemente pelo governo do Estado, que instituiu os procedimentos internos para atividades jurídicas. Me fala um pouquinho como essa medida vai colaborar, vai contribuir com os trabalhos executados pelos procuradores. Exatamente. Esse decreto ele veio em um excelente momento, porque o Estado de Mato Grosso, talvez até por conta dessa falta de investimento na defesa, não tinha regulamentado procedimentos básicos internos. A Procuradoria faz a representação e a orientação. Mas a Procuradoria, para fazer isso, ela necessita de informações dos órgãos. Nós não tínhamos prazo para essas informações chegarem, nós não tínhamos definido qual o papel dos servidores que terão acesso a esses processos de defesa. E a responsabilidade deles. Exatamente. Como eles se relacionam com a Procuradoria, como eles se relacionam com o processo. Por diversas vezes, eu até no caminho me recordo de uma situação. Eu tinha uma defesa para fazer na Secretaria de Saúde que envolvia uma criança recém-nascida com pneumonia. No último dia do prazo, após as 18 horas, a servidora me procurou com a documentação, que eu sabia que já tinha sido coletada. Qual medida você poderia ter adotado depois disso? Depois desse horário. Bom, a medida foi ficar trabalhando até de madrugada, porque a gente tem que... Mas, assim, isso não é interessante para o Estado, isso não é interessante para o cidadão. É preciso regularidade. É preciso que os procedimentos sejam feitos de forma clara. Exatamente, precisa de rotina administrativa. E o fato de você ter na Constituição um profissional que é responsável pela defesa não é uma medida de valorização do profissional. É uma medida de racionalidade do serviço público. E de garantia da prestação de serviço lá na ponta. Exato. O serviço precisa ser feito, ele precisa ser desempenhado por alguém, e isso precisa estar de maneira clara. Falando, inclusive, dessas decisões, dessas atitudes tomadas pelo governo do Estado, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do procurador, o Patrick Ayala, que é o braço direito ali do governador Pedro Taques. É bom ter uma pessoa responsável por isso, e a associação tem essa ligação direta? Sim, Dr. Patrick, de fato, doutor em Direito Ambiental, é da carreira, que é uma reivindicação que nós temos, que o Procurador-Geral do Estado seja sempre da carreira. Foi um procurador que, durante os seus 13 anos de atuação, esteve diretamente na ponta, quer dizer, ele desempenhava as funções de defesa do Estado. Então, ele tem bastante clareza das necessidades do procurador que está na ponta, que está com o processo, que tem o prazo para cumprir. O acesso dele com a Associação de Procuradores é bastante tranquilo, é bastante fácil, é um diálogo mais técnico, isso é uma postura bastante interessante, até pela formação acadêmica que ele tem. A avaliação que todos fazemos é positiva. Glaucia, para a gente encerrar, me fala um pouquinho quais são as próximas bandeiras da associação para garantir aí um trabalho que seja bem executado pelos procuradores. Nosso objetivo é a realização de concurso para o cargo de procurador e para a carreira de apoio. Nós precisamos de engenheiros para fazer avaliações de obras, nós precisamos de contadores para a gente ter o controle em relação a execuções, em relação a cobranças contra o Estado.
Nós precisamos ter também servidores da área meio que possam ir para o interior, fazer o apoio no momento da instalação das procuradorias no interior. Então, concurso público para essas duas carreiras. A efetiva instalação de procuradorias no interior, de subsedes no interior do estado, porque é o único estado da federação que não tem PGE no interior. E a construção do prédio. Da nova sede. Tá certo, presidente, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Tá certo, eu que agradeço pelo espaço concedido. Obrigada. E você continue com a gente no portal RD News no endereço rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.